Mateus 6,33 diz: e buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando uma pessoa ela prioriza de fato Deus na sua vida, eu estou falando de Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando você de fato o busca de todo o seu coração, ele se manifesta a você, ele interage com você. Então, nessas passagens, subentende uma busca por Deus no nível de intensidade, ou seja, além do que se pode chamar de oração comum. E esse termo aqui, buscar, em conjunto aqui com a expressão de todo o vosso coração, sugere uma gravidade que toca os limites do desespero. Exatamente, o limite do desespero. Quando você não vê saída, quando você olha para um lado, para o outro, você pensa, analisa e parece que você não consegue descobrir uma fórmula para resolver um determinado problema. Mas quando você invoca Deus, você clama ao Altíssimo, Ele virá com uma resposta. Certamente Ele manifestará o seu poder e uma resposta virá, uma solução virá. E é interessante que o termo aqui, buscar, no hebraico, darash, sugere um seguir atrás. Olha só, seguir atrás, ou uma perseguição cuidadosa de um objetivo desejado. Sugere também um zelo no processo de procura. Ou seja, você tem que focar e não se distrair. Deus deu um propósito para mim, Deus deu um propósito para você, e Ele está nisso, então nós temos que focar nisso. Foque, e não deixe as distrações da vida, não deixe o medo, existe os medinhos, né, do dia a dia, né? Parece que dizendo, ó, não vai dar certo, agora você está sozinho, agora eu quero ver. Mas é quando Deus está com você, quando Deus está cuidando de cada detalhe, é Deus que vai nos dar a vitória. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade intelectual, mas é no poder de Deus, aleluia. Deus agirá. Agindo, Deus quem impedirá. É algo que Deus colocou no nosso coração muitos anos atrás. Que começou como um seminário. Na época, seminário agindo, Deus quem impedirá. Seminário, projeto de vida. E depois, a partir do rádio. E Deus ministrando, e Deus falando e falando, e Deus fala, e quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra, mas é no tempo dEle. Então a importância da busca de Deus, porque a nossa vida, ela é uma trajetória nessa terra, ela tem uma durabilidade, que nós não sabemos quanto tempo a gente dura aqui na terra, em vida, mas tem um período. A vida é feita de ciclos, não é? Às vezes alguém pergunta, mas como é que é um ciclo? Como é que eu sei que começa um, termina outro, né? Estudando, analisando essas questões, a gente acredita que ciclo ele tem uma durabilidade, uma média, vamos dizer, de uns 7 anos. Uns falam 10, 7, mas eu gosto do 7, devido ao seu número, o número da perfeição, o número de Deus. Então pode ser, não quer dizer literalmente 7 cravado, às vezes sim. Então são ciclos. E às vezes quando termina um ciclo, e Deus está naquela mudança ali, mesmo Deus estando na mudança, você é humano. Você que está me ouvindo agora, nós somos humanos, né? Nós temos carne, osso, nervos, sangue e assim por diante, né? Então a gente tem sentimento, a gente tem as nossas emoções. Ser humano normal tem tudo isso, né? Não é verdade? Então às vezes você chora de alegria, às vezes você chora de tristeza,
Às vezes você ri para não chorar. Não tem isso também? Aquele ditado? Ele falou, tá rindo para não chorar, né? E às vezes ri de verdade porque tá alegre, tá feliz. Isso é sentimento, coração. Mas nós temos que entender que a fé em Deus é a nossa fé em Deus. É a nossa confiança em Deus é que vai nos dar a vitória, não as emoções. Porque pelas emoções, se você viver só pelas emoções, você vai ficar doente. Dependendo do que você pensa. Dependendo do que você está passando. Então você tem que focar na fé. Na fé em Deus. Na confiança. Na certeza. Deus está com você? Deus está no negócio? Então, mãos à obra. Vamos que vamos. Tem muita coisa boa para fazer. Tem muita história para escrever. Muita coisa. Mas a importância de nós buscarmos a Deus. A busca de Deus para Ele guiar os nossos passos. Para que nós não venhamos, como diz o ditado, né, colocar a carroça na frente dos bois. Deixa Deus conduzir o processo. Deixa Deus conduzir essa situação. Quando eu afirmo isso, deixa Deus conduzir, não quer dizer que você vai jogar tudo para Deus e vai ficar sentado esperando a coisa acontecer. Não é nesse sentido. A confiança que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar desse processo de mudança, de trajetória, de agendamento, de agenda, como eu estava falando no início da programação. Não é? Você, conforme o que você faz, conforme é o seu trabalho, conforme é a sua agenda do seu dia a dia, até mesmo uma agenda de uma família que trabalha em casa, de uma senhora, de uma dona de casa, de uma senhora, de uma mulher, de uma senhora que talvez ela já trabalha em casa, né? Cuida da sua casa, do lar. Talvez ela não trabalha fora, porque às vezes tem o marido, às vezes ela tem uma fonte de renda que às vezes ela trabalha em casa, cuidando da casa. Aquilo que todo mundo sabe, né? Limpar a casa, cuidar da casa, lavar roupa, passar essas coisas caseiras. Não é só a mulher que faz, o homem também, mas geralmente a mulher faz mais. Então, mesmo aquela mulher que já está acostumada com a sua rotina, vamos usar esse termo, né? Sua rotina, de repente muda alguma coisa. De repente o marido ali resolve aumentar a casa, construir mais um cômodo, né? Então, na hora que está construindo ali ou reformando, dá trabalho, é sujeira, né? Então, você tem que mudar a tua agenda, vai ter que... Mas depois, ficou bonito. Opa, a casa aumentou, agora tem mais um quarto, tem mais um cômodo. Ou ampliou a sala, vamos assim dizer, né? Ou fez a garagem, porque ainda não tinha garagem para o carro. Comprou o carro, mas não tem a garagem. Fez a garagem, tipo assim. Então, quer dizer, essas coisas do dia a dia, né? Quer dizer, às vezes dá trabalho, mas você está trabalhando para melhorar, para deixar mais bonito, mais espaçoso, né? O que tem a ver com isso? Que você, às vezes, você tem que quebrar a tua rotina, aí você tem que mudar a sua agenda. Imagina você que trabalha numa empresa, né? Quem sabe 10 anos numa empresa, 15, 20, 30, ou mesmo 5, você trabalha ali e de repente há uma mudança. Né? Quer dizer, se você trabalha numa empresa 5 anos, 10 anos, você tem uma rotina ali, não é verdade? De trabalho, de horário, conforme o que você faz, conforme você desenvolve naquela empresa, não é verdade? Você tem ali os seus compromissos. De repente você sai daquela empresa, se demite ou é demitido, coisas do mundo de negócios, né? Que você, ou uma coisa ou outra, e de repente você sai para ir para uma outra empresa, igual ou melhor, não é? Você vai notar que tem diferença de adaptação, readaptar, reorganizar, não é verdade? É assim. Então isso aqui, essa palavra é muito boa. Deus está me dando essa inspiração para falar. Eu confesso a vocês que eu estou me inspirando aqui nessa palavra. Eu li o texto, pedi sabedoria a Deus, mas isso aqui é uma palavra que realmente não está no script aqui, está anotado, mas é Deus me dando inspiração. Deus me dando assim essa palavra para abençoar a nós aqui, pastores, Edson e Eva, família, os apoiadores e aos ouvintes em geral, e a você também, que porventura está ouvindo pelo nosso canal no YouTube, né? Então, é isso aí, quer dizer, então são mudanças, e as mudanças, elas são favoráveis. Existem várias mudanças. Quantos milhões e bilhões de pessoas, ou seja, a humanidade foi afetada? Em março do ano passado, de março de 2020 para cá, todo mundo sabe como o mundo mudou, as coisas mudaram.
Como tudo mudou, a gente sabe disso. E não afetou? Quantas pessoas, por isso que a gente está aqui orando, inclusive, por elas, quantas pessoas, devido a essas mudanças, afetou as suas emoções, tiveram que ir para um psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Quantos estão fazendo tratamento hoje porque, para alguns, se assustaram. E a gente sabe, somos humanos, não é verdade? Você é humano, você pode confiar em Deus, você ter Deus e tudo. Imagina quem não confia em Deus, então. Imagina quem não tem essa fé no Criador, com certeza a luta é mais difícil, não tenha dúvida. Porque nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Ele deu uma aula aqui sobre o Espírito Santo, quando ele estava ali já alertando que dali um tempo ele não estaria mais com o pessoal, com os discípulos, mas que ele enviaria o Consolador. Ele sabia. Imagina naquela época, quando Jesus realizou seu ministério terreno. Imagina, vamos se colocar no lugar dos 12, ou dos 70, ou dos 500 que estavam com Jesus na época, que andava, viram os milagres dele. Imagina o pessoal, principalmente os 12 que aprendeu com ele, né? Viram ele manifestar o seu poder ali, e depois ele falar, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Imagina, quer dizer, então é isso. Você vê, é isso, a vida é isso, é mudança. É mudança para cá, mudança para lá. Né? E às vezes, literalmente, é mudança de você ter que pegar a tua mudança, né? Seus móveis, seus utensílios, seu escritório e mudar. E mudar. Então a mudança, ela é em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Né? Mas Jesus, então, ele começa a trazer uma palavra aqui de consolo, de conforto, né? Em João 14, eu não vou falar tudo, mas eu quero destacar na parte aqui, João 14, verso 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas eu gosto do verso 26, mas aquele Consolador. Consolador aqui tem significado de advogado, amparador, o famoso paráclito, né? No grego, paráclito. Mas vamos ficar com essa palavra Consolador, é o Espírito Santo. Então, meus amados, você que está em silêncio, observando, prestando atenção, quem sabe você tem mais gente com você aí na sua sala, no seu escritório ouvindo, ou talvez você está sozinho aí, humanamente falando, você está só, mas o Espírito Santo está aí com você, está aqui comigo. O Espírito Santo Consolador, o amigo de todas as horas, o amigo que não falha, o amigo que não te deixa só, que te consola na hora da tristeza, que te consola na hora em que ninguém sabe dar uma palavra de consolo. E às vezes é difícil realmente, né? É difícil às vezes você trazer uma palavra de consolo para as pessoas, se não for ajuda de Deus. Às vezes, por mais que você tenta falar palavras bonitas para ajudar alguém que está triste, tá? Por alguma situação difícil da vida. Então, às vezes é difícil, mas a gente sempre fala, né? Quando alguém perde alguém na família, principalmente, a gente fala, que o Espírito Santo console a família, que o Espírito Santo conforte vocês, porque é só Deus, né? Certo? Tem muitas coisas que é só Deus, tem coisas que a gente mesmo resolve. Claro que Deus também está ajudando, evidentemente, para quem confia em Deus, mas tem coisa que só Deus mesmo, né? Muito bem, o verso 16, João 14, verso 16, Jesus ainda falando do Espírito Santo, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. Então ele está conosco. Quando ele fala outro Consolador, significa alguém além de, outro da mesma espécie. Olha que lindo. A palavra mostra semelhanças, porém diversidade de operação e ministérios. O uso que Jesus faz
aqui dessa palavra aqui no português, o outro Consolador, para enviar outro Consolador, equipara-se a alguém além de mim e em adição a mim, mas alguém como eu. Aleluia. Aí ele diz, na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente com vocês. A vinda do Espírito Santo garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. Por isso que nós confiamos e cremos na palavra de Deus que Jesus um dia virá buscar os seus escolhidos. Nós acreditamos no arrebatamento, que um dia acontecerá o rapto de milhares de pessoas na face da terra que confiam em Jesus, que estão esperando a sua volta. Então nós confiamos. Então, enquanto estamos aqui na terra, enquanto o povo que professa a fé em Jesus Cristo, que o tem como seu Salvador, seu Senhor, seu Deus, enquanto estamos aqui, o Espírito Santo também está conosco. E se você acha que a vida está difícil, se você acha que está tão complicada a coisa hoje, mas eu vou dizer para vocês, quando Jesus vir buscar o seu povo, a sua igreja, e essa igreja for raptada, sair da terra por uma ação sobrenatural de Deus, o Espírito Santo vai se retirar também. Aí não haverá mais esse Consolador que eu estou falando, que é Deus, através do Espírito Santo Consolador. A Bíblia fala que virá uma grande tribulação, que o que você está vendo hoje não é nada, não significa quase que nada do que ainda virá, do que ainda está por vir. Por isso, meu amado e minha amada, que Deus está permitindo nós continuarmos aqui, para estar falando, sempre eu falei essas verdades, mas conforme o tempo vai mudando, conforme o tempo, as coisas vão passando, as profecias bíblicas estão se cumprindo, tá? As profecias bíblicas que eu estou dizendo, estão se cumprindo, então estamos como se numa reta final. Nós não sabemos o final, mas vai ter um final. Então por isso a importância de você, meu amado e amada, se você entende esse ensinamento aqui, se você compreende, então não desanima não. Fique firme com Jesus Cristo, fica firme na fé. Não deixe as distrações da vida fazer com que você venha perder o foco, ou seja, a sua fé, a sua pureza em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Jesus que entrava ali na casa da família que ele amava, né? A Marta, a Maria, o Lázaro. Lá ele passava dias. A casa dessa família era uma das casas que ele frequentava. A casa de Pedro também, né? Que eu sempre estou falando aqui, sempre gosto de falar quando Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava com febre, muito mal, diz a Bíblia ali, deitada. E Jesus já toca na sogra ali, aquele toque de médico especialista, como Deus, médico dos médicos, e a mulher já é curada imediatamente. E tantas outras casas. Jesus que entrou na casa ali do Zaqueu, um homem publicano, um homem rico, um homem bem-sucedido financeiramente, mas que ele ouviu falar de Jesus e ele falou, eu quero conhecer Jesus. Diz a Bíblia que Zaqueu era um homem de pequena estatura e tinha muita gente na caravana de Jesus e ele não tinha como chegar até Jesus, mas ele teve uma criatividade de subir ali numa árvore, numa amoreira, numa árvore ali, que pela história diz que era fácil o acesso para subir nessa árvore aí. E ele sobe e fica aguardando ali. Jesus vem e para debaixo daquela árvore. Por que Jesus parou? Porque Zaqueu queria ver Jesus.
Por que Jesus parou? Porque Jesus percebeu que Zaqueu fez algo que muitos não fariam. Muitos não fariam. Mas Zaqueu subiu num lugar estratégico para ver Jesus. E Jesus parou. E qual é o texto que eu estou baseando toda essa nossa conversa espiritual desta manhã? É Isaías, né? É Jeremias, né? Jeremias, aliás, né? Ele diz, aquele que me busca vai achar. Então Zaqueu buscou. Buscou diferentes. Então tem várias maneiras de você buscar a Deus. Talvez a gente acostumou a buscar a Deus, né, com um bom religioso. E de repente, né, temos que entender que você pode buscar a Deus. Zaqueu buscou diferente. Mas Jesus parou. Então quando você busca de todo o seu coração, Deus para. Aleluia. Ele para. Jesus parou. Olha que coisa gostosa essa palavra. Jesus parou. Da mesma forma que você parou agora. Tem gente que estava ouvindo, parou, você até sentou no sofá, talvez na cama, talvez sentou na cadeira aí. E pensativo. Pessoas dizendo, pastor, está acontecendo alguma coisa? Tá, Deus está mudando muita coisa. E as mudanças, às vezes você sente dor. Às vezes não é uma dor física. Não é uma dor física. Eu não posso falar porque eu não sou mulher, sou homem, né? Mas as mulheres, por exemplo, que já ganharam um filho, uma filha, né? Teve o parto. As mulheres sabem falar melhor que os homens, né? Quando você estava grávida, né? Quando você estava grávida do seu filho ou da sua filha, né? Não era uma alegria? Que alegria. Principalmente o primeiro que vem, seja o menino ou menina, não é verdade? Aquela alegria do casal, do marido, da esposa, principalmente a mulher arruma o quarto. Eu lembro quando Deus nos deu a nossa primeira filha, né? A alegria. Aí você pinta o quarto, pintamos o quartinho, compra o berço, vai preparando tudo, vai comprando aquilo que dá para comprar e depois faz o chá do bebê, daí o povo ajuda, né? Assim, aquela coisa gostosa. Pelo menos se fazia bastante isso, né? Então, é aquela alegria da família. Mas quem está transportando a criança é a mãe. Então as mulheres sabem muito bem o que é uma dor de parto. Você sabe que vai nascer ali uma criança para a alegria da família, não é verdade? Mas você sabe que vai ter a dor, né? Aí quem sabe é só as mulheres. Eu só sei de falar, né? Eu não sou mulher, né? Então quem sabe é as mulheres que já deram luz a um filho ou uma filha, não é verdade? E dá, né? Aí as mulheres que sabem as contrações. Até esqueci a palavra agora aqui, né? Mas enfim, a mulher sabe. É assim, então às vezes na vida é assim, às vezes a gente passa, a gente tem espiritualmente falando umas dores de parto. Mas é para algo gostoso, porque daí quando a mulher passa aquele momento de dor, aí nasce a criança. E depois ela vê aquela criança, aquele menino, aquela menina ali, aquele bebezinho ali. Você vê então, quer dizer, valeu a pena, né? Valeu a pena aquela dor. Então é assim, meus amados e amadas. E Deus, quando Deus está nesse parto, estou falando agora espiritualmente, né? São partos espirituais. Dores de parto. No sentido espiritual. Então, Zaqueu, voltando à história do Zaqueu aqui, Jesus parou. Então Jesus parou, olhou para cima, diz a Bíblia, né? Jesus olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa sensacional. Quero ir na tua casa. Quero lá. Zaqueu, diz a Bíblia, desceu rapidinho, com muita alegria, e foi para sua casa. Agora ele não foi sozinho. Jesus foi com ele. Aleluia, que coisa maravilhosa. Jesus está aqui comigo aqui no estúdio. Fisicamente eu estou sozinho aqui no estúdio, aqui, né? E no outro lado, no aquário, ali tem o técnico, né? Hoje o Douglas, né? Estamos em dois aqui. Mas eu tenho certeza que Deus está aqui do meu lado. O Espírito Santo está dentro de mim. E Ele está aí com você também. Isso que é bom. Saber que Deus está aqui e está aí também com você.
Como Deus é maravilhoso. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu. E eu sou sincero, falar para vocês que quando eu falo de Deus, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me emociono, e principalmente em momentos de parto, como agora. Mas é coisa boa. As coisas boas trazem alegria, mas também tem as dores de parto. Eu quero que você guarde isso aqui. As mulheres talvez vão entender até melhor. Não que os homens não estejam entendendo. Também está entendendo. O importante é a parte espiritual aqui. O importante é que isso aqui esteja edificando a sua fé. Essa palavra é para edificar a fé, a minha fé. Porque quando eu leio as Escrituras, quando eu busco ler a palavra para que eu venha me alimentar para mim, para minha pessoa, o Edson, eu preciso. E geralmente Deus é tão generoso que às vezes aquilo que eu ministro para mim, Deus fala, agora ministra para os outros. Você está entendendo? Mas hoje, especificamente hoje, nesse dia 15 de junho, metade do mês, está uma ministração até diferente. Mas esse diferente eu creio porque Deus também está e estará dando coisas diferentes para a gente. Não a palavra é a mesma, a palavra do Senhor não muda, ela permanece para sempre. Mas Deus estará nos dando novas revelações da palavra, novas compreensões aqui para esse tempo do fim. Inclusive, de madrugada eu acordei e quando eu acordo, eu comecei a orar. Às vezes oro em pensamento, falando com Deus e tal, e pedi justamente, Deus, me dê palavras, me dê sabedoria ainda mais, me dê capacidade, habilidade, me dê tudo que eu preciso para continuar firme e continuar fazendo melhor ainda, muito melhor. Entende, queridos? É isso. Eu me lembro também que às vezes a gente pede algumas coisas para Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar, que isso aqui vai ajudar muita gente. Na virada de 2020 para 2021, eu fiz os meus pedidos. Eu disse, Deus, o que o Senhor quer de mim para 2021? Eu quero que o Senhor venha direcionar como o Senhor tem dirigido a minha vida, mas eu quero que o Senhor venha fazer a mudança que for necessária. Mas o que o Senhor quer de mim em 2021? Eu disse isso, eu lembro. Foi ontem eu pensei nisso. Eu falei, puxa, eu pedi para Deus, o que o Senhor quer de mim em 2021? Então eu percebo que houve mudanças. Você está entendendo? Então, é interessante esse negócio, porque às vezes você, querido e querido ouvinte, que está tão atento às palavras de hoje, às vezes você faz uns pedidos para Deus, mas a gente esquece, né? A gente pede, às vezes não anota, não tem como anotar tudo, né? Mas a gente pede. E tem coisa que você não esquece. A verdade é essa, tem coisa que você pede e não esquece. Mas tem coisa que você pede e nem lembra mais. Aí quando acontece, no tempo de Deus, do jeito de Deus, com a permissão de Deus, vamos assim dizer, né? Aí, como diz o ditado antigo, aí cai a ficha, né? Puxa, né? Não quer dizer que foi porque eu pedi, Deus fez. É porque ia acontecer, mas eu disse, o que o Senhor quer para 2021? E nós já estamos no dia 15 de junho de 2021, né? Então, meu amado, é isso que Deus está falando. E Deus tem muito mais para mim e para você. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Prosseguindo aqui na história de Zaqueu, agora Zaqueu entra na sua casa, a mulher, filhos, família ali reunida, mas entrou Jesus na casa dele. O importante é Jesus estar com a gente e a gente estar com Jesus. O importante é a gente manter a nossa fé em Jesus Cristo e não se distrair com o barulho que está tendo no mundo. Foque em Cristo. Foque em Jesus. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Então, invista orando diariamente pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, mas comece com a sua família. Que o seu lar, que onde você mora, já seja um pedacinho do céu.
na sua casa, independente da casa que você tem. Independente se a casa é pequenininha ou se é grande, não importa. O importante é que você seja feliz. O importante é que Jesus esteja aí na sua casa. E pode ter certeza, a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus entra em todos os lugares que Ele quiser. Então convide. Zaqueu recebe Jesus com alegria. E diz a Bíblia que naquele dia houve salvação. Houve salvação. Jesus salvou a vida de Zaqueu, da família dele. Foi tremendo. Agora preste atenção nessa parte aqui, gente. Preste atenção que certamente Deus está falando com você. Como está falando comigo também. Se você observar bem, Zaqueu é que procurou Jesus, nesse caso aqui. Sim ou não? Sim, né? Está escrito onde essa história? Está em Lucas, né? Lucas, capítulo 19. Então, Zaqueu procurou Jesus. Ok? Está escrito aqui, ó. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Como eu já contei a história, ele estava interessado, mas ele conseguiu. Aí agora Jesus então entra na casa dele. Entrando na casa dele, Zaqueu, a mulher dele, os filhos, o pessoal que estava ali, ficou feliz. Mas a Bíblia fala, pessoal, preste atenção nisso aqui, ó. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então tinha a galera dos murmuradores. Você está entendendo? É assim. Vai ter sempre aqueles que murmuram, aqueles que criticam, aqueles que não sabem o que falam, por isso que a Bíblia está cheia disso, né? Jesus falou, o primeiro diácono que morreu lá, o Estevão falou, né? Uma frase mais ou menos assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Então o importante é você estar bem com Deus. O que a galera da murmuração e da crítica fala, nem sempre você tem que dar ouvido. Você está entendendo? Nem sempre. Nem sempre os críticos estão com a razão, dependendo do crítico e quem critica, quem está falando e do que está falando. Você está entendendo? Mas havia galera, enquanto Zaqueu estava feliz da vida, porque Jesus entrou na casa dele, a mulher do Zaqueu também, a família dele, estava feliz. Tinha mais gente feliz ali também, mas tinha os outros que ficavam falando, Jesus entrou na casa para ser hóspede, né, de um homem pecador. Olha que interessante. Você vê que interessante? Você já percebeu? Jesus veio justamente para o pecador, né? Não é assim? Porque tem categoria de pessoas que pensam que Jesus só veio para ele. Jesus veio para todo mundo. Não importa a nacionalidade. Não importa se é brasileiro, se é americano. Não importa, Jesus veio para todas as nações, todos os povos e nações. Para todo ser humano. Por isso que ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por isso também que Jesus tem permitido estar aqui. Que hoje estou falando só aqui, nesse horário, há 16 anos, 5 meses e 15 dias. Então é um tempo bom, né? Só por aqui, né? Ou seja, então tem vários pregando o evangelho. Tem vários, milhões e milhões de homens e mulheres de Deus fazendo a obra. Isso é bacana, os cristãos em geral, fazendo a sua parte. Mas vai ter sempre aqueles, mas Jesus entrou para ser hóspede. Não está escrito aqui, você não pode aumentar, mas você pode conjecturar. Parece aquele que fala, Jesus foi na casa, parece que eu até estou vendo esse grupo, né? Foi na casa de Zaqueu, mas não foi na minha, né? Acho que foi na casa de Zaqueu porque ele é rico, né? Mas não foi na minha que eu sou pobre, né? No meio do povo de Deus tem essa mania, né? O povo achar que fulano não foi lá porque, né? Claro que humanamente, claro que pode ter falha. Todo mundo falha. Quem que não falha? Quem não falha é só Deus, né? Mas você vê que até Jesus foi aqui questionado, né? Até Jesus. Aí Zaqueu viu a conversa, Zaqueu percebeu, um cara inteligente, né? Estratégico. Zaqueu se levantou e disse para Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. Zaqueu falou, aí,
Eu roubei, eu quero devolver. Quero restituir. O que Jesus responde? Hoje. Então diga aí, você que está... Eu não posso ouvir a sua voz, mas se for possível, diga essa palavra. Diga hoje. Diga hoje. Então Jesus disse para aquele homem: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje veio a salvação. Nesse texto aqui, e essa palavra salvação tem um significado de libertação, preservação, integridade, prosperidade, alegria, resgate, bem-estar em geral. No Novo Testamento, usa especialmente a palavra para bem-estar espiritual, ou seja, a salvação é uma possessão presente, como uma realização mais completa no futuro. Então, meu querido e minha querida ouvinte, esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, certamente ele já entrou na sua. Essa casa aqui, no caso de Zaqueu, entrou na casa mesmo, né? Mas a casa, podemos falar que a casa, a sua habitação física, onde você mora, a casa, nós, como templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, você é ou poderá ser. Como poderá ser, pastor? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você declara a sua fé somente em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, como seu pastor, como seu médico, como seu tudo, quando você confessa os seus pecados a Ele e declara Ele como seu Salvador e Senhor, ou seja, você se torna então a habitação de Deus, se torna templo do Espírito Santo, a casa espiritual, você que está me ouvindo agora. Então, se você já tem Jesus, se você fala, pastor, olha, que palavra maravilhosa, então continue com Jesus. Mas se você não o tem, se você conhece as histórias bíblicas, você conhece os milagres de Jesus, conhece as histórias bíblicas de Gênesis, Apocalipse, você só conhece as histórias, mas se você não teve realmente um encontro real com Cristo, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança. É a melhor mudança que um ser humano, um homem ou mulher faz, é quando ele entrega a Cristo. Ele tem essa mudança. Ele decide caminhar com Jesus. Então, salvação veio. Mas quem sabe você também crê em tudo isso, acredita, mas você está meio em dúvida. Será que eu estou salvo ou não estou salvo? Será que eu estou firme ou não estou firme? E você sabe quando você está e não está. Né? Então, se entregue, volte para Jesus hoje. Se entregue hoje para Jesus, volte para Cristo. Há muitas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, em Deus, né? Mas elas estão assim, elas acreditam, elas conhecem, como eu já disse, algumas histórias bíblicas, mas não estão tendo experiências do dia a dia com Deus. Então é a caminhada diária com Deus que você cresce. Eu licionei há alguns tempos na escola de teologia, uma das matérias era vivência cristã. Quer dizer, a vivência cristã é a vida diária com Deus. A vida cristã não é um dia que você presta um culto a Deus e depois acha que já está bom. Um dia na semana você presta um culto e os outros 6 dias está ok. Não. Vida com Deus é vida diária. Você vai para o trabalho, você está com Deus. Você está trabalhando, está com Deus. Né? Você vai no mercado fazer compra. Você vai ali, vai acolá, vai para casa, vai para lá, vai para cá. Ou seja, é uma vida com Deus. Você está trabalhando, fazendo o que você tem que fazer, mas sabe que você está com Deus, Deus está com você, você ora, você lê a palavra, enfim. É vida com Deus. Crescimento espiritual. Então, meus amados e amadas, vamos então para a oração, que eu creio que você entendeu. E a gente começou toda essa história de hoje, essa conversa espiritual aqui, tudo nós começamos com Jeremias, não é? Vamos lá para encerrar, Jeremias 29, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vamos então falar com Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor me deu essa inspiração para compartilhar esse momento da tua palavra com os ouvintes. Deus, só o Senhor sabe realmente o que cada ouvinte está passando agora. Só o Senhor sabe realmente, Deus, como que está a agenda dos nossos ouvintes. Sua agenda particular, sua agenda profissional. Só o Senhor sabe o que cada um está passando e aqueles que conseguiram dar uma pausa e conseguiram entender a revelação de hoje, da palavra. Sabemos que muitos de nós estamos vivendo um tempo de um parto, não como uma mulher grávida, né? Mas um parto espiritual de mudanças, de rotas, mudança de agenda e tantas outras coisas, né? Então, Deus, eu peço neste momento aos meus amados, para os meus amados e amadas ouvintes, aqueles que estão tendo um conflito muito complicado, Senhor, talvez nas suas emoções, na sua mente, às vezes está confusa, talvez não está entendendo esse processo, talvez está meio dolorido. Então eu peço, Senhor, que o Senhor renove as forças deste povo, que o Senhor os livre de todo mal. Cure, Senhor, nesta manhã aqueles que estão enfermos com uma doença, uma enfermidade, seja um vírus, seja qualquer outro tipo de doença que já existia, que existe. Ó Deus, livra de todo mal essa pessoa. Libera uma unção de milagres criativos. Libera, Senhor, uma provisão sobrenatural para a saúde física deste nosso ouvinte, Pai. Manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Mas abençoa também aqueles que estão mudando de cidade, mudando de país, mudando de bairro, mudando de ministério, mudando de igreja, mudando de trabalho, mudando de negócio, mudando a sua agenda, precisando muitas vezes se reorganizar. Abençoa, Senhor, a nós, a todos nós, a todo o povo que está ouvindo a gente, inclusive aqueles que, caso estejam ouvindo ou ouvirá pelo nosso canal no YouTube, Senhor. Abençoa o povo que nos acompanha também pelas redes sociais do Agindo Deus, no nosso Instagram do Agindo Deus, do Facebook Agindo Oficial no Facebook. Enfim, todas as redes sociais que nós utilizamos para levar Jesus aos povos e nações. Abençoa, meu Deus. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil e o mundo, Senhor, que pede socorro. Ajuda a todos nós, Pai. Colocamos diante do Senhor cada ouvinte, cada amado e amada que está atento às palavras e que estava aguardando esse momento da oração. Eu digo agora essa dor, essa pessoa que está sentindo dores agora. Em o nome de Jesus, eu digo, dor, sai deste corpo agora. Em o nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que no nome dele nós vamos orar e pessoas serão curadas. E repreendemos agora este mal, esse espírito de enfermidade, essa doença, essa tristeza, essa depressão, esse estresse, esse desânimo. Em o nome de Jesus, sai todo o mal. Tristeza, vontade de morrer, vontade de desistir da vida, vontade de parar com tudo, Pai, em nome de Jesus, que esse sentimento ruim que está na mente desse homem ou desta mulher ou desse jovem possa sair agora, Senhor. Envia uma unção de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade física, mental, emocional e espiritual sobre todos que nos ouvem, Pai. Cubra com o teu sangue, Jesus, a minha vida, a minha esposa, a nossa família e os nossos amados e queridos que estão unidos nessa fé, nesta manhã especial. Abençoa a água que eu separei, que muitos separaram, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa os trabalhadores, os empresários, os empreendedores, os profissionais liberais, o salário, o ganho, a renda, a aposentadoria, a vida financeira, Pai. Abençoa, prospera, multiplica e que ainda hoje também, Senhor, uma bênção financeira alcance a conta bancária, a conta corrente, conta salário, ou nem se a pessoa não tiver conta, a bênção financeira venha na mão dela ou dele, daquilo que eles estão precisando, Pai. Que não falte nada nessa casa. Abençoa também os agentes de Deus, aqueles, Pai, que com alegria, com muito amor e carinho, têm abençoado esse projeto, Pai. E Tu sabes que muito mais do que agora, precisamos que o Senhor levante pessoas, como o Senhor escolheu os 300 de Gideão. Eu quero declarar, Senhor, baseado nesta fé que estou tendo nesta manhã, e profetizar, a partir de hoje, 300 pessoas, fora aqueles que já colaboram,
300 novos, 300 pessoas. Eu sei, Deus, que o Senhor não trabalha com esses números exatos, porque quando a gente menciona esses números que está na tua palavra, baseado na história de Gideão, é que o Senhor queria dar vitória para Gideão apenas com 300. Eu sei que quando a gente menciona, não quer dizer que será 300, pode ser muito mais. Ou talvez até menos, eu não sei. Mas só sei de uma coisa, Deus, que a nossa vida está nas tuas mãos. E a minha confiança é no que eu acabei de pregar, para os ouvintes e para mim mesmo. Assim te agradecemos, Pai, crendo que o Senhor está conosco e o Senhor vai continuar conosco e um dia estaremos na glória para toda a eternidade com o Senhor. Enquanto esse dia não acontece, o Senhor nos dê graça, força e abençoa todos os estados do Brasil. Curitiba, Paraná, abençoa a capital federal Brasília e todos os demais estados da federação, do nosso querido Brasil. Cerca essa nação, Pai, e prospera a nossa nação. E essa prece seja extensiva também, estendida aonde tiver ouvintes em outras nações, sejam abençoados e agraciados pelo poder de Deus. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, e abençoa aquele que hoje, Pai, está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, se ainda não está escrito, no livro da vida. E a partir de hoje, uma nova história para este homem e para essa mulher. E sejam a família, as famílias abençoadas, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aquele abraço, fique com Deus, alegria total, alegria do Senhor é a nossa força e juntos com Jesus somos mais fortes. Aquele abraço, minha gente! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.